Não era generosidade, não era competência, que a senhora tem muita para ensinar o que quer que a senhora deseje ensinar. Obrigada, Carla. E assim, sou apaixonada, né, não só pelo curso de Direito, mas também pelo ensino jurídico, né? Eu acho que o ensino jurídico, ele tem, né, metodologias, técnicas, né? É uma ciência específica, então exige também uma metodologia específica para que a gente possa aí contribuir com a formação, que eu sempre digo, né? Quem é meus alunos e minhas alunas sabem, né? A missão institucional da gente é formar jurista. E aí, formando, né, a gente vai trabalhar para formar jurista e vocês é quem vão escolher, né? Por isso que a gente, né, trabalha o objeto de estudo. São leis, são normas, mas a gente trabalha, né, com todo o arcabouço, né, metodológico, né, com a teoria, né, com a jurisprudência, né, com os fenômenos sociais, para que, em se tornando juristas, vocês possam escolher o caminho de vocês, porque é um curso amplo, né? É um curso muito amplo. Vocês é que vão fazer a escolha, mas a missão, né, de um docente na carreira jurídica precisa ser a de formar grandes juristas, porque o destino de um país, o destino de um povo, né, de forma recorrente vai ser colocado na mão dos juristas. E aí, se a gente não cuida, né, desse processo de formação, a gente acaba, e no Brasil e no mundo, né, tem sido assim, tendo experiências que não são experiências positivas. Professora, a gente vive, como a senhora sempre está falando aí de diálogo, de interdisciplinaridade também, a gente acaba vivendo num momento de tensionamento político muito grande, principalmente aqui no Brasil, né? É o que a gente tem mais contato. Mas é uma tendência mundial, acaba sendo. E eu queria saber como é que a senhora, na sua visão, como é que seria possível construir esses ambientes, essas alternativas de mais diálogo, né? Porque ultimamente as pessoas não estão vendo mais como uma pessoa que tem uma opinião contrária à sua. É o seu inimigo, você tem que combater, você tem que destruir, tá tudo muito. E acho que ainda mais forte agora nesse período de pandemia, né? Então, quais são essas visões que a senhora acha que poderíamos estar construindo mais pontes, né? E não Carla, é muros? muito importante isso que você coloca, né? E aí eu vou buscar dialogar com isso que você coloca através da Safiot, né? Não sei se vocês lembram quando eu coloquei que a Safiot ela traz, né, que o grande inimigo é a estrutura patriarcal, né? Não é, né, o homem. Outra pessoa que também me ensina muito de como construir esse diálogo é a Elizabeth Teixeira, né? A Elizabeth Teixeira, uma agricultora que foi perseguida no período da ditadura militar, seu marido foi assassinado, ela viveu a vida toda com longe dos seus filhos, né? Só recentemente uma articulação da Comissão da Memória e da Verdade do Rio e da Paraíba conseguiu fazer com que ela tivesse um encontro com todos os seus filhos, né? É hoje uma senhorinha, né? Uma mulher idosa. E todas as vezes que você escuta a Elizabeth falar, você não escuta a Elizabeth pessoalizar. Não que ela não lute pela responsabilização de quem lhe ameaçou durante toda a vida e de quem tirou a vida do seu companheiro, né? Mas a Elizabeth, ela sempre coloca, né, que o motivo da fome é o latifúndio. Né? Quem matou Pedro Teixeira foi o latifúndio. Então, assim, essa fala dessa mulher agricultora denuncia o quê? É uma estrutura de poder. Isso faz com que a gente pense, não, a gente então está desresponsabilizando o agente, né, que a Safiot vai dizer que é o intermediador da relação exploração-dominação. Não está fazendo com que a gente desresponsabilize quem pratica alguma violação de direito. Mas isso faz com que a gente entenda que aquela pessoa que pensa diferente da gente é uma pessoa humana como a gente. E é uma pessoa humana como a gente, dotada de consciência. Né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz isso. Toda pessoa é dotada de consciência. Então, minha consciência faz com que eu faça escolhas filosóficas, políticas, religiosas, pedagógicas. A outra pessoa, né, vai fazer as escolhas dela a partir dessa consciência. E eu preciso discutir o projeto político que aquela pessoa está propondo. Né? Eu preciso debater, né, a corrente ou a tese do direito que aquela pessoa está levantando.
os argumentos jurídicos que aquela pessoa está utilizando para defender determinada tese, mas sem desumanizá-la, porque ela faz essa percepção, né, a partir das escolhas filosóficas dela. Então, na política a gente tem um momento de muita polarização e de muita violência, né? Mas as pessoas fazem as escolhas políticas delas a partir da concepção de mundo, e elas são tão livres e tão, né, dotadas de consciência. Mas isso não é consciência e alienação. Mas entender que isso é alienação é também a minha perspectiva de mundo. Eu também não posso subjugar o outro. Então, acho que a gente tem que ter uma postura pedagógica, né, uma postura pacificadora, no sentido não de entender que a gente vai fazer alianças com determinadas concepções de mundo, não é isso, mas é pacificador no sentido de não desumanizar e não violentar quem está nos violentando, né? Porque a pessoa, se a gente não vai resolver o problema, né? Vamos pensar que o uso da violência tem sido utilizado como técnica no processo de argumentação e contra-argumentação. Veja, não é a eliminação do outro que vai resolver o problema. Por quê? Porque é um sistema, né? É um projeto de poder. Então, a gente tem que debater, incidir e não pessoalizar para desumanizar, mas a gente tem que debater a estrutura de poder, a estrutura que está sendo a base das reproduções dessas relações violentas. Até porque, professora, se a gente parar para pensar, se a gente violenta o outro, a gente não está melhorando em nada a sociedade, né? A gente só está reproduzindo a violência, então não vai adiantar de muita coisa. Mas aí, professora, um aspecto muito interessante da senhora é que a senhora já construiu esse diálogo lá na faculdade mesmo, através do núcleo de gênero, né? Que tenho certeza tem um espaço, assim, especial no seu coração, e eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso também, porque muita gente acaba não conhecendo, então é uma forma de outras pessoas se engajarem também. Sim, a gente tem um núcleo de gênero, né? O núcleo de gênero é um núcleo interdisciplinar, né? Então, ele tem, né, professoras, né? Tem a professora Rosineide Gonçalves, que é hoje coordenadora do curso de História, né? E é vinculada ao curso de Serviço Social, né? Que é coordenado pela professora Josinês, né? A gente tem a professora Roberta Granville, né? Roberta Granville, que é coordenadora do curso dos cursos de Educação Física, e Roberta Granville, que debate a igualdade entre meninos e meninas a partir da educação física, né, de como essas atividades na educação física são divididas, né? Então, buscando uma formação lá no início, né, para que a gente não tenha que desaguar no campo, né, da Lei Maria da Penha, né, no campo do direito. Então, é um curso interdisciplinar, e aí tem estudantes, né, de direito, de serviço social, de odontologia, né, de educação física, de serviço social, de história, de pedagogia. A grande maioria dos estudantes hoje é do curso de direito, né? Então acho que 75% dos estudantes, né, e das estudantes é do curso de direito. É um núcleo que não é voltado apenas para mulheres, né? Porque muitas pessoas perguntam: os homens podem escrever? Podem, e a gente precisa que vocês se inscrevam. É porque Afonso pode ser juiz, se ele escolher ser juiz. E ele pode ser juiz da vara de enfrentamento à violência contra a mulher. Né? E aí ele precisa, Afonso tem esse compromisso, né? Mas os juízes e juízes precisam entender das questões de justiça, precisam entender da questão de justiça de gênero, que está lá para além da justiça, né, promovida aí pelo Poder Judiciário. Então, assim, todos os profissionais do direito, né, precisam compreender, e o núcleo tem essa perspectiva, né? Hoje a advogada do Centro de Referência da Mulher foi do núcleo de gênero, né, que é a Iane. Então, o desafio da gente com os estudantes de direito, né, a gente pensar uma formação que compreenda, né, as questões de gênero que se entrelaçam aí nas relações jurídicas, para que nós possamos aplicar melhor. Porque há, inclusive, um estudo desenvolvido por duas professoras, né, grandes juristas da Universidade Federal da Bahia, que elas colocam a importância da discussão de gênero no ensino jurídico, né? Elas fazem um estudo comparativo Brasil-Colômbia, para que as normas que existem em relação à mulher possam ser melhor aplicadas. Então, assim, não basta a Lei Maria da Penha, não basta a política pública de enfrentamento à violência contra a mulher, porque haverá processos, haverá julgamento, então precisamos também ter profissionais com a compreensão das questões de gênero para que a lei seja melhor aplicada. Porque a partir do estudo dessas professoras, né, uma é a Salete Silva, né, ela coloca, e a outra é a Sônia Dry, é um nome
né, que eu não me recordo agora como é a pronúncia, elas vão colocar que, né, quando não há a categoria gênero no ensino jurídico, isso dificulta, isso fragiliza a aplicabilidade das leis. Professora, exatamente. Mudando um pouquinho o enfoque do caminho que a entrevista está tomando. Nesse projeto, a gente também pensou em, de alguma forma, trazer uma pessoa de casa nesse tempo de pandemia, tá entendendo? Fazer uma ligação para uma pessoa querida, né, que a gente conhece, e aí a gente está ligando para pessoas que nós conhecemos, né, nós alunos. E aí eu vou ligar para uma pessoa agora, pelo WhatsApp, a senhora vai ficar com áudio, que a senhora, inclusive, conhece. Deixa eu ligar para ela aqui. Vamos testar o áudio também. Alô? Alô, Carol? Oi, amiga. Você está ao vivo agora, certo? Carol, nesse primeiro momento, a gente queria saber como é que está sendo essa volta às aulas, né, em todo esse processo de pandemia, como é que você está? Bem, primeiramente, boa tarde, né? Eu espero, assim, que esse semestre seja bem mais produtivo. Acho que foi um impacto muito grande para todo mundo ser pego de surpresa, assim, né, com a questão do isolamento social. Mas eu espero, assim, que agora com o Moodle, né, com toda a organização que a SES vem promovendo para os conteúdos da EAD e para as novas metodologias, a gente consiga aproveitar bem mais o semestre. Então, estou bem empolgada para esse semestre novo. Ótimo. E você está bem? Está tudo certo? Estou bem, está tudo certo. A gente continuando, né, com as atividades, mesmo que pelo home office, né? Sim. Continuando com as atividades de estágio e da faculdade também, acompanhando os congressos online. É uma possibilidade, né, maior para quem não tem tanto tempo normalmente, poder acompanhar todos esses eventos de forma online agora. Carol, eu disse a você, né, que a nossa convidada do dia é Elmer, que você já conhece, que eu sei que é orientadora em vários artigos, que tu faz projetos também. E aí, manda aí um alô para a Elba, eu também posso falar com a Carol, eu estou só intermediando. Eu quero dizer, eu adoro a Elvinha, ela é uma professora maravilhosa, chama Elvinha de forma carinhosa, né, porque ela é gigante, mas é uma pessoa de coração enorme. É uma professora fantástica, realmente. Ela sempre impulsiona todos e todas a irem extramuros da faculdade, assim. Fazer pesquisa, participar dos grupos de extensão, principalmente o núcleo de gênero, né, que é meu querido. Mas eu adoro tudo isso, assim, que ela promove. Ela é uma professora incrível. Quero mandar um beijão pra ela. Carolzinha, você que é incrível, né? E é muito bom contar com você, né, nesse processo, né? Vocês me ensinam a ser professora, me ensinam a ser pesquisadora, né? Carol é uma pessoa fantástica, né? E é uma pessoa que nesse período de pandemia, né, também tem ajudado muito a passar por esse momento, né? A família, a Carol e a mãe de Carol, né, vieram aqui durante a semana, vieram, né, no meu prédio, a gente não teve contato, né? Mas eu vi a mãe dela, vi ela de longe, né, durante a Semana Santa, que era ali o início da pandemia, e aí eu ainda não tinha ido lá no sertão, né, e vieram, né, dar esse abraço, né, com esse gesto de carinho. Então, isso também é muito importante. Né, não é o que eu falei anteriormente. Né, não existe educação sem amorosidade, e isso é demonstrado, né, na sala de aula, nos corredores, né, e, enfim, na vida. Obrigada, viu, Carol, e toda a família. Eu que agradeço, Elvina, você é uma pessoa maravilhosa que merece muito esse carinho. Eu tenho certeza que é unanimidade esse carinho dos alunos e as alunas por você. E vamos dar continuidade à nossa pesquisa, né? Que a gente tem uma pesquisa do Inicia. Esse momento, né, não permitiu que a gente fosse a campo, mas a gente teve que redirecionar as estratégias, né? Então fez vários requerimentos, mandou online pedindo os dados, né? Porque a gente fica pensando aí como é que a gente vai cumprir com o objeto da pesquisa para que o momento
que a gente está vivendo, né, não fragiliza aí, que é tão importante também a pesquisa para mudar a realidade. Com certeza, sempre avante, né? Mesmo com adaptações, mas a gente segue em frente por entender que é um tema tão importante. Carol, a gente quer mandar esse abraço e agradecer pela sua participação, viu? Mesmo que virtual. Estamos com muita saudade de nos encontrarmos. Tá certo? Eu que agradeço pelo convite. Muito importante esse momento e vocês estão de parabéns pelo projeto. Iniciativa super bacana. Linda. Um abraço, Carol. Beijo. Um abraço. Beijão. Então, a ideia... Obrigada, Carla. Eu estava falando com uma amiga aí, disseram, a gente tem que organizar a ligação para ela. Eu disse, eu já sei a pessoa perfeita para ligar. Mas aí é esclarecer que essa ideia da gente é reforçar o quanto é importante a gente continuar mantendo o contato com os nossos colegas, com os nossos conhecidos, mesmo durante esse distanciamento social. E, assim, só para fazer uma ressalva que eu esqueci de falar, Carol é do 8º período também de Direito, e ela é da parte da noite. Sim, e aí ela já estagiou, né, na Secretaria de Política para as Mulheres, né, porque, então, assim, Carol vai ser uma profissional do direito que ela vai entender a rede, né, de enfrentamento, ela vai entender, né, que essa mulher, né, ela precisa, para além de ter uma decisão judicial, ela precisa ser incluída num programa de geração de emprego e renda, numa política pública, ela precisa de vaga na creche para os filhos dela, ela precisa, né, de uma casa, né, ter prioridade no acesso a uma casa, porque senão vai ter a sentença, mas essa mulher vai voltar para o agressor, porque ela não tem outras possibilidades de sobrevivência, inclusive orgânica, então sua vida está ali, né, posta, e ela está à beira de um feminicídio, porque não tem outras estruturas sociais que lhe assegure viver dignamente, livre da subordinação do agressor. Então, assim, ela pesquisa, né, estagiou, então, assim, ela é fantástica. Minha colega desde o ensino médio, então, assim, super querida. Professor, tem só agora uma pergunta que é do pai de Carla, né? Que é uma pergunta vinda de alguém que vem de fora do direito. Então, a gente vai transmitir aí a pergunta e vai pedir para a senhora responder contextualizando ao cenário, né? E a senhora como uma profissional do direito, como uma técnica jurídica, digamos assim, e, claro, uma pessoa que valoriza os aspectos humanísticos, né, da nossa sociedade, possa responder. Boa tarde, professora Elma. A violência doméstica é aplicada na Lei Maria da Penha. E eu queria saber também, se eu tivesse uma briga com uma vizinha, se a Lei Maria da Penha também era aplicada da mesma forma. Então, assim, o pai de Carla, um abraço, Carla, para seu pai. Ele coloca uma questão que é uma dúvida, né, presente na nossa sociedade, e há vários estudos que buscam analisar, né, uma grande parte dos relatórios produzidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, que tem dado uma grande contribuição no enfrentamento à violência, porque trazem dados, né, sempre atualizados. E aí, esse problema envolvendo mulher e violência na vizinhança tem sido algo muito recorrente. Né, das 5 mulheres agredidas, né, pelo menos uma envolvendo violência pelo vizinho. Né? Então, assim, depois dos companheiros e ex-companheiros, né, os vizinhos, eles também figuram como agressores de mulheres. E isso resultou que, em 2016, foi proposto um projeto de lei que buscava alterar o artigo 5º da Lei Maria da Penha, para incluir as questões referentes à vizinhança. Esse projeto de lei ele foi arquivado, né, não foi aprovado. Né, eu considero que foi uma decisão sábia não aprovar, porque a violência contra a mulher ela tem um foco específico, né, que é a violência doméstica familiar, né, e aí não é apenas a violência praticada contra, né, a mulher pelo marido e ex-marido, mas envolve também pai, irmãos, né? Não é apenas a violência nas relações familiares, mas também na relação íntima, né? Então, a gente tem o famoso caso de Elisa Samúdio, que deveria ter sido aplicado a Lei Maria da Penha desde o início, e não foi, porque era ali uma relação íntima, afetiva, e também no ambiente doméstico, né? Por exemplo, casas de estudantes,
né, repúblicas, né, é ambiente doméstico, então também se aplica. Mas não se aplica quando se trata de brigas entre vizinhos. Por quê? Né, porque são fenômenos diferentes. Embora nós tenhamos uma decisão, né, bem interessante, que foi uma decisão em Campo Grande, e aí eu entendo, né, e não estou fazendo uma crítica à decisão, porque a juíza aplicou a Lei Maria da Penha numa briga entre vizinhos, certo? E me parece que nenhum dos dois era mulher, eram dois homens, que eles entraram numa briga, um danificou o carro do outro, depois de uma confusão envolvendo fogos de artifício na frente da casa, e aí, como não havia uma outra legislação para impor medida protetiva de afastamento um da casa do outro, ela utilizou a Lei Maria da Penha. Né? Porque, na ausência de legislação, enfim, ela autorizou aí, e isso era um condomínio de luxo, viu, gente? Essa confusão. Mas, seja nessa situação, né, eu estou analisando, não questionando a decisão da juíza, porque, como eu disse, eu entendo, era porque não tinha outra legislação, seja em outras situações, eu entendo que não deve ser aplicada a Lei Maria da Penha. Por quê? Né? Porque, como eu coloquei, a Lei Maria da Penha ela tem um objeto, ela tem uma finalidade social. O que eu entendo é que nós temos com urgência que aprovar uma legislação, no entanto, isso não é nem discutido no Brasil e não é discutido nem no campo do legislativo e nem também no campo dos movimentos sociais, certo? É que nós devemos aplicar uma legislação, a exemplo do que tem no Equador, né? Que é uma legislação que enfrente a violência contra a mulher em todos os espaços. E aí, pessoal, não estou dizendo aqui, né, quem me conhece sabe, eu não estou buscando uma perspectiva punitivista, né? Nem estou refletindo se isso deveria gerar responsabilização necessariamente no âmbito penal, ou no âmbito administrativo, enfim, ou no âmbito civil, mas a gente precisa ter uma legislação que diga que o fenômeno da violência contra a mulher atravessa a vida da mulher e não apenas no ambiente doméstico, não apenas no ambiente familiar, mas também na rua, né? As mulheres, quando elas são assaltadas, se assaltado um homem ou uma mulher, o homem vai sofrer um dano patrimonial. A mulher ela pode ser estuprada. Se ela for uma mulher em que o assaltante identifica ali que ela é lésbica, ou que ela é bissexual, ou que ela é trans, ela corre o risco de ter o estupro corretivo, além da perca patrimonial, ou o estupro coletivo. Então, o fenômeno da violência urbana atravessa diferente a vida das mulheres e a vida de homens. Né? Na política, a gente tem aí um processo eleitoral, a gente já começa a ver pré-candidatas a sofrer violência política, e no âmbito da comunidade também, na vizinhança também. Então, é diferente a forma como um vizinho é agredido e a forma como uma vizinha é agredida. Inclusive, as técnicas de violência, né, as técnicas de exposição, né, nas redes sociais da vizinha. Então, são aspectos que tem aí as questões de gênero que é distinta dos homens. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma legislação que enfrente a violência contra a mulher nos diversos espaços, certo? Porque a legislação também tem uma força educativa, mas eu entendo que não é caso de aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Não sei se eu respondi. Professora, agora que a gente está se aproximando do final da entrevista, eu gostaria de fazer um pedido. Eu gostaria que a senhora deixasse aqui uma mensagem aos estudantes, principalmente aqueles que se encontram banhados de dúvidas e de incerteza sobre o que o futuro vai trazer para a gente, por conta de toda essa situação. Então, uma mensagem, como a gente falou tanto aqui, de luta, de resistência, de perseverança, né? Alguma coisa que acabe acalmando esses corações tão ansiosos. A mensagem que eu deixo, né, para cada estudante de direito é, primeiro, que vocês tenham certeza, né, que nós, enquanto professores e professoras da instituição, temos o compromisso de contribuir para que vocês realizem os seus sonhos, né, seja qual for. Né, que nós estamos preocupados não apenas com o processo de formação técnica de vocês, mas também, além do processo de formação técnica, estamos preocupados com a formação humanística e estamos preocupados em como vocês estão como pessoa humana. Então, a gente se preocupa com vocês, se preocupa como a comunidade que vocês estão está enfrentando esse momento, como a família de vocês se encontra diante desta pandemia, e que vocês, né, contem conosco como parceiros e parceiras na realização desse sonho. Sonhem, né, porque quem tem sonho, né,
e quem acredita na força da luta pode realizá-lo. Então, o primeiro passo é sonhar, né? E também não se preocupem em esses sonhos ser algo congelado, cristalizado. Os sonhos, eles podem mudar, eles podem ser alterados durante o percurso, mas não parem de caminhar, né? Às vezes vai ser preciso a gente parar e respirar, mas a gente vai sempre mostrar, né? E vocês tenham essa confiança que vocês têm sempre a capacidade de levantar e seguir na busca da realização desses sonhos. E que esse percurso do sonho até a realização do sonho de vocês seja também um percurso de felicidade, porque a gente tem que ser feliz no processo. A gente não só tem que ser feliz na chegada, porque quando vocês realizarem um sonho, outros sonhos virão. Então, não deixem para ser feliz quando a faculdade terminar, quando forem aprovados no concurso, quando forem aprovados na UAB. Sejam felizes no percurso, né? Porque assim tenham certeza também que a felicidade é um combustível para a realização desse sonho. Um abraço grande e contem comigo. É um prazer imenso, né, tá falando com vocês, matar a saudade, né, de vocês. Então, agradecer, assim, imensamente a Daci, né, Daci, assim, é uma inspiração, é uma referência na área acadêmica, né, e a vocês pela acolhida, né, pelo diálogo, né? Eu falo muito porque eu amo falar com vocês, conversar com vocês. Tudo necessário. A gente que agradece pelo tempo, pelo carinho, pela possibilidade da senhora ter vindo aqui e participar desse projeto com a gente. Obrigada. Um beijo. Nós agradecemos demais, professora, Não vejo a hora momento, né? Obrigada. Quando terminar, eu vou dar um abraço em cada um. Um abraço em razão desse momento. E tantos outros. Viu? Obrigada. Tchau. Tchau, professora.